the walls are very hard without a spark. It's finally shaking that you make us feel so great. Daddy, take us to the land where we command. I would have sorrow deep in my soul if there wasn't my Flamengo with his words. Got the power to devour any hour, any team. Flamengo till I die. I scream once you are Flamengo, Flamengo eternally. Once you are Flamengo. Salve, salve nação! Um ótimo domingo a todos, um bom dia para quem vai assistir o vídeo agora, boa tarde para quem for assistir o vídeo à tarde e uma boa noite para quem for assistir o vídeo à noite. Eu venho aqui trazer essa matéria um pouco diferente, na qual vocês estão acostumados a acompanhar aqui no nosso canal onde o foco é total no futebol e principalmente no Clube de Regatas do Flamengo. Mas hoje vamos trazer uma matéria para vocês diferente, na qual vocês estão habituados a acompanhar aqui no nosso canal, como eu falei. Vamos tratar esse assunto com extrema responsabilidade. Mas antes de darmos prosseguimento aqui nessa matéria de hoje, é uma matéria até um pouco difícil de nós aqui do Onda Rubro-Negra definhar para vocês e montar esse quebra-cabeça do que foi essa madrugada pós-jogo, uma partida sensacional do Flamengo, a qual era para a gente estar comemorando. No entanto, aconteceu uma agressão do Pablo Fernandes em cima do Pedro e já já nós vamos estar falando para vocês aqui, tá? Vocês que já são inscritos aqui no nosso canal, conhecem a nossa maneira de trabalhar, nos ajude aí compartilhando nossos conteúdos nas redes sociais de vocês e nos grupos via o WhatsApp. Então, vocês já sabem o modo operante aqui do Onda Rubro-Negra. É até complicado a gente tocar nesse assunto, um assunto que nos deixa até um pouco triste, já que o Flamengo vinha aí crescendo de produção, um time que estava amadurecendo na sua forma física, tática e técnica. Jorge Sampaoli, que vem fazendo sim um bom trabalho, tem algumas questões aí que nós aqui não concordamos com o Jorge Sampaoli, mas o que encadeou essa crise enorme do Flamengo agora, que pode atrapalhar mais ainda o planejamento esse que a própria diretoria tratou de atrapalhar no fim do ano passado. E agressão, gente, não justifica. Por mais que o Pedro ali tenha batido o pé, não quisesse continuar ali o aquecimento, eu acho que valia a pena o quê? Sentar com o jogador e dar uma punição. Mas a agressão, galera, agressão eu discordo totalmente. Após a vitória do Flamengo de 2-1 contra o Atlético Mineiro, vitória essa que foi totalmente ofuscada pela polêmica envolvendo o atacante Pedro e o preparador físico Pablo Fernandes, da comissão técnica do Jorge Sampaoli. O argentino acertou um soco na cara do camisa 9 rubro-negro dentro do vestiário após a partida. Diante do ocorrido, galera, o domingo, que era para ser um domingo leve, tranquilo, de paz, vai ser um domingo fervoroso no Ninho do Urubu. Deve estar já acontecendo reuniões para tentar resolver esse caso. Certo é que o Flamengo já era para ter tomado um posicionamento em relação ao Pablo Fernandes. Pablo Fernandes, que sequer era para estar com o uniforme de trabalho do Flamengo, conforme nós vimos hoje pela manhã, ele no Rio de Janeiro, com inseguranças do clube. Então, é passivo de uma justa causa, já era para ter dado uma justa causa, mas tudo isso aí, todo esse acontecimento ainda não teve um desdobramento, justamente porque o nosso presidente está em viagem à Disneylândia. Eu tenho que falar assim, tem que ser até um pouco irônico. Presidente que focou na questão da SAF, quer resolver a questão SAF, questão essa que, para mim, desnecessária. O Flamengo não precisa resolver esse assunto nesse atual momento. Eu acho que, devido a tudo que aconteceu, não só nesse episódio de ontem, mas
no ano do Flamengo, um ano totalmente conturbado, e quando a gente pensa que as coisas vão começar a andar no trilho, acontece esse acontecimento aí desagradável envolvendo o jogador e o preparador físico, que não é a primeira vez. É reincidente nesse assunto de agressão. Teve o problema também envolvendo o filho desse preparador físico com o nosso amigo youtuber Fernando Gil. Então já são casos aí que não são casos isolados, são casos que vêm acontecendo. Ainda no gramado durante a partida, Pedro deixou a área destinada para o aquecimento dos jogadores reservas e se sentou no banco de reservas depois da entrada de Everton Cebolinha e Luiz Araújo em campo. O atacante estaria incomodado com o fato de não ser aproveitado na partida, fato que consumou com a entrada de Thiago Maia logo na sequência, gastando a quinta e última substituição do rubro-negro. Galera, eu aqui avaliando a questão, aqui não falo agora da agressão do Pedro, eu acho que um jogador do quilate do Pedro, ele não pode ficar acomodado no banco de reserva. Mas existem várias e várias maneiras de o jogador aí tentar protestar, postergar, de repente, a titularidade. E a maneira mais certa do jogador é respondendo dentro de campo. E eu não concordo com o que está sendo feito com o jogador Pedro, como eu falei para vocês, mas também eu não concordo com o Pedro dele bater o pé, já que ele é funcionário do clube. Então, existem pessoas superiores ao Pedro e o Pedro tem que acatar as decisões dos superiores dele. Mas a agressão, galera, está fora da curva. Eu acho que esse preparador físico aí é um cara destemperado, é um cara que rachou agora a questão da comissão técnica e jogadores. Eu vou estar lendo para vocês aqui, eu vou dar a fonte dessa matéria aqui. Acompanhei todo o desenrolar da questão ainda dos jogadores irem para a polícia junto com o preparador físico. Acompanhei a brilhante matéria aí do nosso amigo Frazoeiro, que fez uma matéria jornalística assim, beirando a perfeição, acompanhou todos os desdobramentos até o fim da madrugada aí. Ele teve na porta da delegacia, tentou até fazer uma entrevista com o Marco Braz, mas o Marco Braz não quis atender o Frazoeiro. Mas nós aqui do Onda Rubro Negra, eu quero externar um parabéns para a matéria que o Frazoeiro fez, uma matéria jornalística séria e sem sensacionalismo. Parabéns aí, meu amigo Frazoeiro. Então, eu vou continuar lendo a matéria aqui, a fonte está lá no lance. Eu vou aqui falar de várias fontes aqui para vocês. Nós acompanhamos esse caso aí durante a madrugada. E, como eu falei para vocês, logo assim que o Pedro ele sofreu essa agressão, imediatamente o Pedro se dirigiu ao batalhão lá em Minas Gerais. Então, vimos que os jogadores ficaram lá do lado do Pedro e eles exigem imediato a saída do preparador físico. A questão do São Paulo aí está também complicada, o treinador está em xeque e também é outro que pode estar de saída do Flamengo. E aí o planejamento que já estava ruim, estava atrasado e, como eu falei para vocês, o Flamengo estava começando a entrar no trilho. Pode aí a gente jogar o ano para o ralo abaixo. Falam-se de Rogério Ceni que, sinceramente, não me agrada de jeito maneira, tá? Então, eu vou estar passando para vocês aqui a ficha do Pablo Hernandes, preparador do Flamengo que deu soco em Pedro. E, como eu falei para vocês, é reincidente, é um cara agressivo. E o Flamengo que teve histórias passadas aí, né? Para quem não se lembra, eu vou lá voltar a 2010, é o caso Bruno. Então, falta ao Flamengo uma equipe de scout que, poxa, avalie tudo, todas as contratações, todos os funcionários que vão se chegar ao Flamengo, acompanhar o histórico. Então, eu venho batendo nessa tecla aqui no nosso canal Onda Rubro Negra,
que o Flamengo não tem uma pasta profissional no futebol, não tem um gerente de futebol. Se de repente o Flamengo tivesse uma equipe preparada para conduzir o vestiário do Flamengo, não estaríamos aqui falando de caso policial, de agressão, e nós vamos aqui falar para vocês. Esse integrante aí, ele é homem de confiança do Jorge Sampaoli. O Pablo Fernandes tem históricos de agressões. O preparador físico que agrediu o atacante Pedro do Flamengo depois da partida contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte também já se envolveu em um caso de violência contra um torcedor. Isso aconteceu quando o Fernandes integrava a equipe de Jorge Sampaoli no Olympique de Marseille em 2021. Tá aqui, o cara foi lá, agrediu o torcedor, e o filho dele, como eu falei para vocês, também se envolveu em uma polêmica envolvendo o nosso amigo de trabalho aí, Fernando Gil. Então, cara, não é só apenas o Pablo Fernandes, mas eu acho que o filho dele também não tem mais condições de trabalhar do Flamengo. E a questão aí é a preocupação em relação ao treinador, tá? Reunião que vai acontecer nesse domingo discutirá alternativas que possam ser consensuais. As informações estão lá na fonte que eu vou passar para vocês no GE. Já está decidido que o preparador físico não permanecerá no clube, especialmente devido à postura firme do elenco diante do ocorrido. Como eu falei para vocês, a pior coisa que pode acontecer dentro de um elenco de jogadores é a trairagem. E a trairagem seguido de agressão, gente, não tem mais nem o porquê, como eu falei para vocês, esse sujeito está vestindo o uniforme de trabalho do Flamengo. Mas, como eu falei para vocês, o Rodolfo Landim está em viagem em Miami, como eu falei para vocês, ele, o advogado lá do Flamengo, Reinaldo Bellucci, Gustavo Oliveira, o Rodrigo, que é o vice-presidente geral e jurídico do clube, estão lá, viajando lá nos Estados Unidos, visitando a Disneylândia, né? Porque eles agora só estão preocupados em viajar. Já viajaram lá na metade do mês, na final da Champions League, para tratar desse assunto SAF com o Bayern de Munique, conhecer um pouco mais como funciona, e já não bastando já essa viagem, eles inventaram uma viagem agora. O Flamengo está aí na iminência de chegar na final da Copa do Brasil, está disputando a Libertadores e, por que não dizer, está vivo no Brasileiro. Mas o presidente, ele focou na questão SAF. Ele agora quer ser um ditador lá no Flamengo, tá? Eu tenho que falar a realidade. Se o principal comandante do clube, que é o presidente, que é o espelho dos jogadores, não está lá para ser exemplo, que dirá o treinador do Flamengo, que acabou de chegar aí no clube, e eu vejo o Sampaoli meio que perdido nessa situação aí. Ele que já soltou uma nota no Instagram dele aí, tá? E fica complicado. Se o Sampaoli ficar ao lado do seu preparador físico, eu digo para vocês que é zero chances de o treinador continuar no Flamengo. E os próprios jogadores, eles estão bastante chateados com a postura do treinador, que logo após o acontecimento foi dar coletiva. Hoje sim, galera, era para ter cancelado essa coletiva, diferente daquele jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Hoje sim não era para ter coletiva, era para ter resolvido isso dentro do vestiário. O Sampaoli era sim para ficar ao lado do Pedro e dos jogadores, já que, como eu falei para vocês, a agressão sai totalmente fora da curva. Não justifica você agredir uma pessoa, chegar a vias de fato, porque a pessoa não concorda do modo operante que você vem trabalhando. Então, como eu falei para vocês, o Pedro tem que sim ter uma chamada, conversar com o Pedro, mas isso não justifica a agressão. Então, vamos aqui ler o texto do Sampaoli. Ele postou isso agora pela manhã, ele se pronunciou, e eu vou dizer bem sincero para vocês, esse texto aí que o Sampaoli já se pronunciou na sua rede social, a galera meio que viu que ele passou pano para a agressão do preparador físico. Tá aqui, eu vou ler para vocês na íntegra. Não acredito na violência como solução.
Isso não nos leva a lugar nenhum, nem na vida, nem no futebol. Ao longo da minha carreira, vi tantas lutas, elas sempre me deixaram com uma sensação de vazio. O que aconteceu ontem me deixou muito triste. Ofuscamos uma vitória impressionante com uma disputa interna, cujas razões existem, mas neste momento não importam. A história me mostrou que a única solução é a conversa. Mesmo quando errei, eu vi o erro dos outros e tenho fé na palavra, que é a forma de ter fé no ser humano, porque a violência nos separa e a conversa nos une. Quando eu era criança e comecei a jogar futebol, as brigas dentro e fora do campo eram muito comuns. Assim como muitas coisas no mundo mudaram para pior. Algumas mudaram para melhor. A violência é menos aceita a cada dia como forma de resolver as coisas. Há uma transformação que levará tempo, não será de um dia para o outro. Todos nós temos o direito de cometer erros, porque temos a possibilidade de nos transformarmos para ser melhor. Eu sou condutor desta equipe. Me dói muito quando dois colegas de trabalho brigam. Mais do que a violência, os treinadores não se dedicam apenas à tática e à preparação dos futebolistas. Acima de tudo, trabalhamos para gerir grupos, tentamos melhorar e cuidar de pessoas. Não tenho dormido pensando em como ajudar Pedro e Pablo. Galera, aqui que ele se perdeu. Como ajudar Pedro e o Pablo, gente? Sei que vocês dois tiveram uma noite horríveis e que aconteça o que acontecer, temos a obrigação de nos cuidar para nos mudar, para unir, para ser melhor e colocar o Flamengo no topo. Galera, ele passou pano na situação, como eu falei para vocês aqui. Ele tem que ajudar o jogador que foi agredido. Tá? Esse pseudo preparador físico já era para estar longe do Flamengo, junto com o filho dele também, que esteve envolvido numa situação de extrema deselegância com o nosso amigo de trabalho, Fernando Gil. Então, a galera está na bronca. Eu acho que esse texto aí do Sampaoli piorou mais ainda a situação dele, tá? Porque ele passou pano. Ele meio que disse, não, vamos tentar conversar e botar vocês dois aí para continuarem dando prosseguimento no nosso projeto do Flamengo. Então, Sampaoli, infelizmente, nós temos que escolher o nosso lado. Ou você está do lado da verdade, ou você está do lado da mentira e do mau caratismo, que foi o que o preparador físico fez. Cabe sim ao Pedro, de repente, uma punição, de repente chegar ali no jogador, fazer uma reunião, poxa, Pedro, você está errando. Eu sei que você quer jogar, mas tenta resolver essa questão aí de uma maneira mais, como é que eu vou falar para vocês, mais sóbria, mais equilibrada. Tenta resolver isso dentro de campo, porque você tem capacidade de ser titular do Clube de Regatas do Flamengo. Você é o nosso artilheiro do ano, você é o último rei da América aí no título da Libertadores, então é assim que tinha que resolver e conduzir esse caso com o Pedro. Já com esse cidadão aí não tem conversa. É rua, é justa causa. E seu Sampaoli, se você quiser seguir o seu colega, vá em paz. Infelizmente, o planejamento do Flamengo, que estava ruim devido aos erros da diretoria, tende a piorar mais e mais. Mas, pelo que eu estou vendo aí, os jogadores parecem que não querem mais que o trabalho do Sampaoli tenha continuidade no clube. E a questão é a seguinte, quem vem para o lugar do Sampaoli? Como vai ficar a situação? Então, esse erro aí, galera, foi nada mais, nada menos um erro aí que eu vou botar o maior culpado disso tudo, e o maior culpado é a gestão do Flamengo, que não vem sabendo conduzir os casos. E isso aí vem acontecendo lá de trás, desde dezembro. Os jogadores não ficaram satisfeitos com a trairagem que a diretoria fez com o Dorival Júnior, que é um baita profissional, está fazendo um ótimo trabalho no São Paulo. E eu duvido, galera,
Eu posso estar enganado. Eu não estou afirmando aqui que o Flamengo iria ganhar o Mundial, mas a vergonha que o Flamengo passou com o Vitor Pereira, eu tenho certeza que com Dorival Júnior, o Flamengo não ia passar essa vergonha que teve aí. Estou estendendo um pouco mais nessa gravação porque é necessário, tá? Temos ali pais de família no clube, temos filhos desses pais de famílias que estão no Flamengo ali, crianças que frequentam o Ninho do Urubu, e como é que fica? Se esse agressor aí continuar no clube, o Sampaoli ainda passar panos aí para esse agressor. Então, galera, é com dor no coração que nós rubro-negros, nesse domingo, éramos para estar comemorando, e estamos falando nesse caso que com certeza saiu nas páginas de polícia, nas páginas de jornais aí, como um caso negativo. Hoje era para estarmos comemorando, estamos aí a 9 pontos do líder Botafogo, vamos continuar secando o Botafogo, porque esse é o nosso papel de torcedor, mas a vitória de ontem, toda a boa campanha que o Sampaoli fez, está totalmente ofuscada por causa desse caso de agressão. Então, galera, esse foi o conteúdo diferente de hoje, um conteúdo mais que a gente tratou com mais seriedade aqui, e os culpados, desculpe aí, tem que ter punição para os culpados, e punições severas. Mas não vai adiantar nada somente botar o cara na rua, mandar por justa causa, e o Flamengo, a gestão de futebol, continuar nessa bagunça que está. Esperamos que o Flamengo se resolva fora das 4 linhas, um grande time, um grande clube, começa com uma grande gestão, começa com uma equipe por trás das 4 linhas, uma equipe de scout. Hoje o scout, galera, é de suma importância para um clube de futebol. Então, que o Flamengo resolva isso o quanto antes, que medidas drásticas sejam tomadas pela diretoria e que não fiquem do lado do agressor e do lado errado, porque se ficarem do lado errado, eu tenho certeza que o Flamengo vai ser eliminado de todas as competições, porque os jogadores não concordam com esse tipo de atitude. Então, galera, continue com a gente aqui no canal Onda Rubro-Negra, se inscreva no nosso canal, deixe o like de vocês, avalie o nosso trabalho, ative o sininho, pois a cada vídeo novo, a cada live, vocês serão notificados. Muito obrigado, um ótimo domingo, que Deus abençoe a vida de vocês.